Eu não gostei do Felipe, eu sou fã do Felipe Melo. Mas eu acho que ele tá se perdendo aí, se ele entrar nesse tipo de provocação. Mais focado na briga do que jogar bola. Deu farpada em Neto depois do jogo, nós não temos nada a ver com isso, mas é um cara que veio pra jogar bola e não dá pancada nos outros, deu 3, 4 carrinhos ontem desnecessariamente, na minha opinião. Deveria ter tomado cartão amarelo no jogo de ontem. Repito, joga muita bola, jogador em nível de seleção brasileira, mas que se começar a fazer isso, Vanderlei, em Libertadores da América, ele não termina o jogo. Ele não termina o jogo fazendo o que ele quer. Deve ter sido só ontem. Incorpora o personagem, sabe? Quer mostrar que é um cara que veio pra dar porrada, aí falou, não, macho, eu quero falar que o tapa na cara de Uruguai não foi nesse sentido, vocês que entenderam errado, agora vai falar que a culpa é nossa, sabe? Ele joga muito, só que joga só bola. Não se preocupa com essas picuinhas aí. Eu acho que foi só ontem. Será? Quero dizer o seguinte, o Felipe Melo, ele é desse jeito. Quando o Palmeiras contratou, ele trouxe um enorme jogador e trouxe um cara que ele joga pesado, ele não afina e ele joga desse jeito. Não queiram transformar o Felipe Melo num anjinho, porque ele não é. Ele joga desse jeito. Tem que ser inteligente, o futebol dele sempre foi esse. O futebol dele sempre foi esse. E é assim que ele se consagrou na Europa, assim que ele chegou na seleção brasileira. Esse é o Felipe Melo que o Palmeiras trouxe. E ele tem que ser assim. Eu não vejo nenhuma razão, por exemplo, o Palmeiras no mato Felipe. Eu tô vendo como ele põe. Ontem Botafogo, calma. O Felipe Melo tomou porrada, foi caçado pela imprensa brasileira, porque o Brasil perdeu da Holanda merecidamente. Mas não adianta, mas é verdade. Mas ele mereceu ali ser caçado, Flávio? Não, foi direto. Ele não foi pra seleção por causa episódio disso. Ele mereceu. Ele não foi pra seleção por causa disso mesmo. E agora ele vai chegar aqui bonzinho? Vida nova. Vida nova começou. Aquela expulsão ele mereceu até que se prove que é vida nova, o cara tem razão de chegar na dele. Ele foi caçado. Quiseram transformar o Felipe Melo no Barbosa. Arrumar um culpado pela derrota de um time de afinal. Não compara assim também não. O time do Brasil de 2010, eu não acho. 2010 tava cheio de afinal. O Kaká afinou, o Ronaldinho afinou, o Adriano não negou gol. E aí o cara, o time, o Brasil já tava perdendo. O passe do gol foi dele. O passe do gol foi dele. E aí, então ele queria transformar em Barbosa, mas Barbosa, coitadinho, só tem um. Como quiseram. Júlio César falou e falou. Mas quem sobe no lance pra cabecear, Flávio? Transformar em Barbosa. É um Barbosa só, cara. Esse não é trouxa. Esse vai pra cima. Deixa eu mostrar o gol pra ele. Se o Barbosa fizesse. Senão vou chamar o comercial. Se o Barbosa fizesse o que o Felipe Melo fez, ele não tinha virado um coitado. Como quiseram também atacar o Roberto Carlos. E ele, mais ou menos. E como caçaram o Neymar aqui, ele também passou por cima. Então ele está certo. Ele foi caçado. Ele foi. Deixa eu falar. O Flávio fez aí um resumo do que, segundo o Flávio e o Felipe Melo, ele viveu nos últimos 6 anos, de 2010 pra cá. Agora, peraí. Foi contra o Botafogo, página virada, não tem nada a ver. Morreu o assunto. Parecia final de Copa do Mundo. Calma. É legal ter um jogador que pareça. Essa imagem de vítima, é legal. Acabou. Não, é legal ter um jogador. Ok, é legal ter um jogador que não seja pipoqueiro, lógico. Não, sim. É legal ter um jogador que encara uma partida inicial de um campeonato como se fosse a final da Copa Interplanetária. É ótimo. É maravilhoso você torcer para um jogador no seu time assim. É ótimo. É odioso você ter um adversário como esse. Agora, ele não é o Paulo Roberto Falcão e nem é um bagrecéfalo. Tá assim, ele conseguiu criar uma figura, e é um mérito inegável dele e demérito nosso, de que realmente, para defender o Felipe Melo, a gente defende como se fosse o Falcão. E não é. É um ótimo jogador. Mas também não é um bandido, não é um perna de pau. Então assim, o Brasil e Holanda é o que melhor define. Um passe sensacional pro gol do Kaká. Ele atrapalhou o Júlio César, que falhou mais. Ele errou também no segundo gol quando deixa o Snyder cabecear. Teve a casquinha no primeiro pau, ele esquece. Mas assim, é um ótimo jogador. Para o momento do futebol brasileiro é sensacional, é maravilhoso você ter um cara que vibra como se fosse o que ele fez ali naquela dividida e ao mesmo tempo é dever dizer aí a imprensa que tem que enaltecer, como falou o Nilson, legal, ele abraça o jogador e segue o jogo, coisas do campo ficam em campo, coisas de Las Vegas ficam em Las Vegas. Agora,
Aí uma questão minha. Eu acho deplorável nos últimos anos o zagueiro dar um bico pra lateral e celebra a torcida vai junto. Isso é pavoroso. Boa, mas eu acho que nesse caso teve mais aquela coisa, meu, aqui quem manda sou eu. Legal até porque não teve problemas. Por exemplo, o árbitro, alguns árbitros defendem que aquele gestual exacerbado dele poderia ser amarelo. Depende de cada um. Poderia ser, mas atitude desportiva poderia ser amarelo, poderia ser. É bom evitar, porque é o primeiro jogo que tava o Palmeiras ganhando. Mas é próprio do Felipe Melo. Ele consegue tem um personagem despregadas e ataques absurdos. Eu acho que o Felipe Melo, ele tá errando no time. Entendeu? Errando no time. Então porque o Mauro citou muito bem, ele tá muito distante. O Flávio citou 2 jogadores que o Felipe Melo não consegue nem chegar perto, né? Em nível de importância. Roberto Carlos, que foi para mim o maior lateral que eu vi jogar no mundo, daqueles que eu vi jogar. E o Neymar, que é um fenômeno do futebol mundial. Então, quer dizer, não dá para comparar. Felipe... Não, comparei a perseguição da imprensa. Sei, mas não dá. Mas aí que tá. Talvez ele proporcionalmente ache que tenha a mesma importância desses caras. E ele não tem. Ele não tem. Ele tá longe da importância de um Neymar, de um Roberto, mas tá longe. Longe. Ele é um bom jogador de meio campo e só. E não passa disso. Entendi. Cara que tem um bom passe, que tem garra, mas tá longe de ser daqueles melhores jogadores de meio campo que nós já vimos atuar no futebol mundial. Talvez ele ache que seja, ou que ele esteja enquadrado. Então, se ele tiver consciência que tá longe disso, tem que saber receber as críticas com mais naturalidade. Entendeu? Então, o cara que não sabe receber crítica é porque acha que é. Acha que é. Passou pra quem bateu. Não. Mereceu apanhar lá, fez acha que é. Talvez ele ache que seja o suprassúmulo do suprassúmulo. Não é. Okay. E outra coisa, já está em final de carreira. Então não adianta querer. Por isso que ele tá no Brasil. Não adianta querer ver o Felipe Melo, aquele que nós vimos um pouco na Europa, porque na Europa pegou muito banquinho também. Não adianta querer a gente ver o Felipe Melo um pouco daquilo que nós vimos na Europa aqui no Palmeiras, que não vai ver. Entendi. É que nem Luiz Fabiano. Nós vimos o Fabiano lá. Mas se ele tivesse o nível da Europa, ele não tava aqui. É muito bom jogador, joga mais que a maioria aqui. Só que, se fizer burrice, como fez em alguns momentos ontem, como fez contra a Holanda, se for jogar na Argentina, na Colômbia, Libertadores, os caras arrebentam ele lá, Vanderlei. Não adianta achar que é o nosso esporte em discussão.